Irmãos, graça e paz, amém? Vamos dar seguimento, início à nova parte do nosso proposta, né? De um apontamento de uma leitura a partir de um livro para compreender um único assunto que é a carta de Tiago. Então, o nosso vídeo é o quarto vídeo, e eu estava no vídeo anterior, eu estava falando sobre as evidências internas de Tiago, né? E paramos justamente na parte em que o autor desse livro aqui, novamente, para que os irmãos sempre possam retomar, o David Haley, ele vai dizer que uma das evidências internas de que Tiago escreveu o livro, a carta de Tiago, e esse Tiago ele chama o irmão de Jesus, é justamente a sua semelhança entre o parecer de Tiago em Atos 15, 13, 21, e também a citação que Paulo fala em Gálatas 1,19 sobre um Tiago ser chamado coluna da igreja. Então, a única possibilidade desse Tiago, coluna da igreja, e fazer um parecer, e esse parecer que ele fala para Paulo continuar pregando o evangelho, mas não esquecendo dos pobres e não esquecendo das coisas contaminadas e tudo mais, a única possibilidade, esse parecer, ele é muito semelhante à tônica, à temática da carta de Tiago. E a outra questão agora é que também, nesse parecer, há termos que aparecem que são semelhantes à carta de Tiago, né? Então, eu vou ler aqui para os amados, fala assim: outras palavras comuns ao discurso de Tiago e à carta em Atos 15 e a epístola de Tiago são os termos, né? Guarda-te, que se encontra em Tiago 1:27, em oposição, em correlação com Atos 15:29. Então, os amados irmãos podem olhar aí, Atos 15:29 e Tiago 1:27, há um termo que é igual, que seria guarda-te. Outro termo igual é converte-te, converte-se. Converte-se está em Tiago 5, 19 e 20, é um imperativo, Tiago usa muito isso, de imperativos, e encontra-se em Atos também 15, 19, nesse discurso do parecer. Também o outro termo é amados, Tiago 1, 16 e versículo 19, e capítulo também 2, versículo 5, tem uma relação com Atos 15, 25. Então são termos que só aparecem nesse discurso de Tiago e aparece na epístola de Tiago. Então, para muitos autores, isso são colaborações para a evidência interna de que Tiago, irmão de Jesus, que era líder da igreja em Jerusalém, foi ele que escreveu a carta. Outras evidências internas, aí o autor vai dizer assim, que a evidência interna também produz a conclusão de que esta carta contém mais reminiscência do ensino de Jesus. Aí essa reminiscência do ensino de Jesus, ele está se referindo ao sermão da montanha. Para muitos comentaristas também, o sermão da montanha, a carta de Tiago tem muita relação com o sermão da montanha. Não porque Tiago pegou os evangelhos e leu, porque ele é anterior, mas porque Tiago conhecia, mesmo quando não concordava com o pensamento de Jesus,
Tiago tinha proximidade, já desde muitos anos, de infância e até adolescência e tudo mais, com Jesus. Então ele tinha uma proximidade não só com Jesus, mas uma proximidade com o modo de falar dos judeus daquele período, porque ele era um judeu daquele período da Palestina. Então essa é uma consideração a se fazer, né, sobre isso. Outra evidência de que quem escreve a carta é um judeu, e esse judeu só pode ser Tiago, irmão de Jesus, pelas as nossas hipóteses que a gente foi descartando dos outros 4 Tiagos que aparecem na carta nos evangelhos. Outra situação é os próprios termos judaicos que o autor da carta de Tiago coloca. Então, a gente consegue perceber que ele é um autor judeu por colocar termos que só mesmo um judeu colocaria. Por exemplo, ele fala de Abraão como nosso pai. Isso está no capítulo 2, versículo 21. Ele chama o lugar de adoração de sinagoga. Isso é o capítulo 2, versículo 2. E ele também usa uma palavra em hebraico que é Geena, capítulo 3, versículo 6, que os irmãos podem até abrir aí e ver, que é uma palavra judaica. E uma outra que é muito mais importante é que ele usa uma palavra especialmente judaica para Deus, que é Senhor dos Exércitos. Se encontra em capítulo 5, versículo 4 de Tiago. Então, sobretudo essa de chamar Jesus de Senhor dos Exércitos é uma característica extremamente judaica. Outra característica é usar vocabulários de cultura agrícola da Palestina. Ele faz muito isso, fazer comparações agrícolas, né? Vocabulários agrícolas. A gente consegue ver isso, que ele, além de usar vocabulários agrícolas, ele compreende a região muito bem, e essa região muito bem que ele compreende é da Palestina, que é sobre os ventos, né? Que ele fala no capítulo 1, versículo 11. A gente consegue ver isso, vou ler para os amados, fala assim: porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Então é essa comparação que ele faz para dar uma exortação. Ele faz comparações com os termos agrícolas, que isso era muito comum daquela época, né, de Jesus e tudo mais. E ele conhece muito bem a região, que é essa região que é calor seco, né? E que também ele fala isso em Tiago 5, 7. Tem tudo a ver com as chuvas temporãs e seródia, que é do período palestino, né? Na época de Jesus, na região da Palestina. Capítulo 5, versículo 7, ele fala assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, essa característica de primeiras e últimas chuvas, característica do vento quente, isso tudo são características da região da Palestina. Agora, o que acontece? O autor aqui vai dizer assim, o rei ele vai dizer o seguinte: todas essas peculiaridades do texto de Tiago comprova definitivamente que Tiago, irmão de Jesus, escreveu o livro. Cada um dele comprova. Ele vai dizer que não necessariamente, mas todos juntos é um acumulativo de evidências.
Então, o acumulativo de evidência de todas essas situações encaminha para Tiago, irmão de Jesus, e não encaminha para nenhum outro. É isso que o texto vai falar, né? Agora, o David Haley, ele vai falar que sugestões alternativas que as pessoas estão esperando para dizer assim, que ó, todas essas evidências tem uma outra alternativa para não colocar Tiago, irmão de Jesus, como o escritor da carta. Quais são as evidências alternativas que poderia se dizer que são contrárias a esse posicionamento? Eu vou tentar falar isso em mais 5 ou 8 minutinhos. Há muitos críticos, todavia, que negam que Tiago, de Atos 15 e Gálatas 1:19, escreveu esta carta, né? Então, muitos críticos acreditam que as evidências de Atos 15, que é o que a gente falou, e Gálatas 1:19, como Tiago sendo coluna da igreja, não são evidências suficientes para dizer que Tiago, irmão de Jesus, escreveu as cartas. Eles fazem várias sugestões, mas basicamente há 3. Então há 3 sugestões que eles fazem para não concordar com essa relação de Atos e Gálatas na autoria de Tiago, irmão de Jesus, para a carta de Tiago. Qual é a primeira? Há a sugestão de que outro Tiago foi o autor. Isso foi discutido acima no que diz respeito aos outros Tiago mencionados. Então, novamente continuam dizendo que poderia ser outro Tiago. E aí, o argumento que nós falamos no segundo vídeo. O mais próximo é Tiago, irmão de Jesus. Se um dos 2 apóstolos com o nome de Tiago fosse o autor desta carta, ele teria provavelmente incluído a designação apóstolo na saudação, como o fizeram Paulo e Pedro. Além disso, nada se sabe do filho de Alfeu nos anos apostólicos, e o filho de Zebedeu foi martirizado cedo demais para ser o autor. Também não há absolutamente nenhuma tradição patrística em favor do filho de Alfeu ou do filho de Zebedeu. Então, o que o autor está querendo dizer aqui? Está novamente evidências, tentando fazer uma evidência contrária de que quem escreveu a carta não foi Tiago, irmão de Jesus. E o argumento de muitos outros críticos, na maioria deles críticos liberais, é que poderia ter sido escrita pelo apóstolo. A questão é que quando os escritos estavam sendo escritos, a autoridade apostólica, ela era evidente. E nenhum autor apostólico deixaria de escrever o seu nome com a carga da autoridade apostólica numa carta. Então, Pedro não fez isso, e Paulo, que se identifica como apóstolo chamado por Jesus, também não fez isso. Ele se identificou como apóstolo. Então, não tem porquê a argumentação de que se um apóstolo tivesse escrito a carta de Tiago, não ter colocado que ele é o apóstolo. Pelo contrário, daria mais credibilidade à escrita e teria menos ruído para a sua comunidade, uma vez que teria maior aceitação. Então, isso não poderia ser. A outra questão é que os pais da igreja, que é os primeiros bispos, os primeiros líderes da igreja, depois do 2º século, 3º, 4º, 5º século, né? Nesse período aí de 300 até 400 depois de Cristo, aqueles que estão na liderança e escrevendo também, são chamados pais da igreja. Não há nenhuma referência até o 4º século de que Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, ou Tiago, filho de Alfeu, tenha sido
pela comunidade aceito como escritor da carta de Tiago. Então, não tem muito mais o que falar sobre essa questão. A outra evidência que tentam colocar, e aí vou resumir ela bem, seria a segunda sugestão é que a carta é pseudônima. Ou seja, a carta foi escrita por alguém que não um Tiago do Novo Testamento, que colocou o nome da saudação a fim de obter aceitação. A razão para essa sugestão é a falta de referência à carta pelos escritores patrísticos anteriores a Orígenes, que é um dos pais da igreja. Disse que a igreja hesitou em aceitar a carta porque sabia que não era genuína. Este, contudo, é um argumento proveniente do silêncio precário. Então, quer dizer, o que o autor quer dizer aqui é o seguinte, que a carta ser pseudônima e ela não ter sido aceita inicialmente pelos pais da igreja, e que esse silêncio dela não ter sido aceita no início, no segundo século, isso prova que ela não foi escrita por Tiago. Ora, na verdade, havia um silêncio na carta por conta de que ela era muito prática e pouco doutrinária. Então foi isso que aconteceu. Eu vou ler aqui o final para os amados irmãos compreender até um pouco mais. A referência mais antiga é a de Orígenes, que é um dos pais da igreja, que aceita como genuína. Então, um dos pais que aceita como genuína é uma referência um pouco mais antiga. Tudo bem, mas e aí? Uma melhor explicação para o seu aparecimento tardio encontra-se no conteúdo. É isso que o autor está querendo dizer. Qual é o argumento para a carta de Tiago ter sido aceita um pouco mais tarde, século IV, com mais ênfase? É por conta do seu conteúdo, exclusivamente por conta disso. A igreja, através do primeiro século, foi muito evangelística. E após 70 depois de Cristo, era quase que exclusivamente gentia. Essa carta teria sido pouco atrativa para uma igreja evangelística, em sua ênfase de ganhar os gentios para o Senhor. Além disso, a carta não tem as características pseudônimas da tentativa de identificar-se claramente com a grande figura que é o suposto autor. O que aqui quer dizer as duas coisas e a gente encerra o texto, o vídeo aqui. Depois da década de 70, a igreja se torna muito mais evangelística, tentando pregar para quem não é judeu. O texto de Tiago é um texto que tem uma tônica para os cristãos de linha judaica. Então, primeiro, esse texto, por ter termos judaicos e compreensões judaicas, não seria um texto muito bem visto para um evangelismo de pessoas não judias. A outra questão que o texto aqui vai mostrar é que a argumentação de que esse texto, a carta de Tiago foi escrita por alguém e que colocaria um nome fictício, né, que a gente chama de pseudônima. Isso não poderia ser possível porque havia ao longo dos séculos 2, 3, 4, escritores que escreviam cartas e colocavam o nome de alguém importante para ser aceito. Então isso a gente chamava de pseudônima. Mas na carta de Tiago, essa argumentação não seria muito válida, porque havia chance, então, do autor colocar o nome
de alguém mais importante. Por exemplo, um apóstolo, ou Tiago, o apóstolo, ou colocar Tiago, irmão de Jesus. Se fizesse isso, provavelmente teria uma aceitação muito maior ainda, e depois a gente iria questionar isso no futuro com comentários. Mas era característica de autores que escreviam livros e depois colocavam nome de outras pessoas, colocar nome de pessoas importantes e não colocar nome de alguém sem importância. Mas em que sentido sem importância? Ora, colocar a carta de Tiago escrita com uma saudação só Tiago não é uma característica comum dos autores pseudônimos, porque eles colocariam certamente Tiago, irmão de Jesus Cristo. Isso seria o mais correto a se fazer, que essa é a característica dos autores pseudônimos, que é colocar o nome do autor fictício com um sentido mais autoritativo, com uma credibilidade maior, que não foi o caso. Você vê que Tiago, ele não se preocupa em dizer que é irmão de Jesus. Pelo contrário, ele começa a carta dizendo assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Ele vai da contramão com a possibilidade de se utilizar dessa semelhança, dessa proximidade sanguínea, dessa proximidade familiar com Jesus Cristo, o Messias, ok? Um abraço para os amados. Vamos continuar no próximo vídeo a falar então, terminar um pouco sobre a questão do texto das críticas, bem rapidinho, e depois vamos falar sobre local e data da carta, os seus leitores e o propósito da carta. E aí a gente encerra esse quadro e vamos só começar a fazer os próximos vídeos, fazendo uma pequena exegese de cada capítulo. Um abraço para os amados, se cuide, tudo de bom. Amém.